E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isadora e estou aqui para mais um conteúdo do edital de professor de EMEI. Confesso a vocês que temos um texto comprido, um texto complexo, um texto longo que vai exigir muito de mim daqui e muito de você daí. Mas vamos lá, coragem, vamos comigo, que a gente vai gabaritar essa prova e a gente não vai perder o foco. Vamos falar hoje de um livro de uma autora chamada Maria Teresa Leixa Arribas. Ela é espanhola, possui graduação em Física pela Universidade de Barcelona, doutorado em Ciências da Educação também em Barcelona e ela atua na mesma universidade. Então, nós vamos falar hoje de educação infantil, pensando na formação da autora. Ela é formada em Física, né? Então, ela vai olhar para esse desenvolvimento infantil, vai olhar para a educação infantil pensando no desenvolvimento da criança, no currículo e na organização da escola. Portanto, Maria Teresa Leixa Arribas e eu sou a Isadora e estamos aqui para mais um texto. Vamos lá então. Primeiro, contextualizando a obra. A obra da autora, ela tem a intenção de promover a contextualização da educação infantil na Espanha, tendo em vista a evolução e a consideração dessa etapa da educação ao longo da história. Então vejam, o objetivo da autora aqui também, além de falar da educação infantil lá na Espanha, que é o lugar de fala dela, ela vai ver como que essa etapa da escolarização evoluiu ao longo da história. E o viés teórico que a autora se utiliza vai passar pela pedagogia, mas vai contemplar outras áreas, como a psicologia e também a educação física, certo? Bom, na introdução do texto, ela apresenta a evolução histórica da criança, né, da faixa etária até os 7 anos, né, ao longo das civilizações. Então, ela vai fazer esse resgate histórico, como é que a criança de até 7 anos ela evoluiu ao longo da história? E nesse capítulo, nessa introdução do texto, ela vai ressaltar a importância do papel do adulto na relação com o desenvolvimento das crianças, né? E na inserção delas na sociedade. Então vejam que ao longo da história, né, de civilizações distantes da nossa, sempre o adulto foi o responsável por conduzir a inserção das crianças no meio social. Certo? E isso é um dado que a autora traz para a gente nessa introdução. Ela aponta que a educação que antecede as etapas obrigatórias sempre apresenta um cunho político, cultural e econômico. Então vejam, a oferta da educação infantil, né, que é um segmento anterior, né, imagino que na Espanha, ela está fazendo leitura da Espanha, né, ela sempre teve, né, esse cunho político, cultural e econômico. Por isso que oferecer atendimento de educação infantil sempre é uma demanda política, vamos dizer assim. E ela vai utilizando-se então de recursos históricos para a gente poder entender a criança hoje. Ela diz que na Grécia, nos anos 300 a.C., as crianças menores de 7 anos eram consideradas como ponto de partida para aprendizagens formais. Então vejam um dado importante. Desde os 300 anos antes de Cristo, lá na Grécia, a criança de até 7 anos de idade era considerada ponto de partida para aquilo que vem como aprendizagem futura. E ela vai usar lá o Comênios, né, que é o grande didata da pedagogia, lá nos anos de 1590, ele vai tratar, ela fala, né, da escola materna, né, que é um conceito do Comênios, que é um lugar separado da família, mas que apesar de ser separado da família, ela promove aprendizagens como as do ambiente familiar. Então, portanto, essa inserção e essa interlocução entre escola e família já prevista lá no Comênios nos anos de 1590. Ainda seguindo na introdução, ela vai falar do Frederick Froebel, né, que é um teórico, ele considera como necessárias ao desenvolvimento infantil propostas que promovessem atividades espontâneas nas crianças, por meio de jogos e brincadeiras. Então,
vejam, o Froebel, ele viveu de 1782 até 1852. E desde este período que ele viveu, né, século XIX, já era entendido que para a criança se desenvolver, a escola tinha que promover atividades espontâneas e jogos e brincadeiras. Tá falando a língua da educação infantil que a gente conhece, não é? E aí ela vai chegando no início do século XX, né, os contemporâneos e os autores já apresentados, né, aparecem no movimento da escola nova, que vocês devem ter tido esse conteúdo com algum professor, né, com um clima de sensibilizar as práticas educativas, de humanizar esse trabalho, de modo a contemplar também a educação infantil. Então vejam que o movimento de escola nova também pensa nesse movimento de atingir mudanças ao atendimento de crianças. E veja que a Escola Nova teve reflexo no mundo todo, inclusive na Espanha, que é o lugar que a Teresa Rivas fala. A Maria Montessori, que é a nossa velha conhecida, né, que nasceu em 1870 e viveu até 1945, ela vai dizer da necessidade da relação entre a teoria educativa com a prática pedagógica do professor, certo? E isso ela diz que é um exercício da vida prática. Então, não basta apenas a teoria e nem somente apenas a prática. É a relação entre aquilo que se tem na teoria e aquilo que se faz na sua sala de aula lá com as suas crianças. Ela vai falar também do Ovid de Crowley, que viveu entre 1871 até 1932, portanto, né, viveu até o início dos anos 30 do século 20, que já começa a enfatizar os aspectos da língua escrita na educação infantil e preocupando-se com os centros de interesse da criança. Vejam, centros de interesse da criança, aquilo que a criança deseja aprender, aquilo que motiva ela a dialogar com o conhecimento. E aí, tem o nosso querido, que particularmente eu gosto tanto, chamado Celestin Freinet, que viveu em 1896 até 1966, morreu tão novo, Freinet, né? Ele lutou na guerra, teve uns estilhaços de bomba no pulmão dele e ele foi embora muito novo. E ele deixa um grande legado para a educação, que eu particularmente, né, gosto bastante, que ele traz a proposta do trabalho livre com crianças pequenas, pensando na imprensa escolar, no texto livre, como mecanismos que despertem o interesse das crianças aos conteúdos. Sensacional a proposta do Freinet, cabe perfeitamente na educação infantil e também com metodologia de trabalho. Muito bacana a Teresa Rivas lembrar dele aqui como um teórico do século XX. E a escola, portanto, passa, ou pelo menos deveria passar, de acordo com o autor, a ser considerada como espaço para o desenvolvimento da autonomia da criança e superar as práticas assistencialistas. Essa é uma grande batalha da educação infantil, eu penso que no mundo, né, de pensar que as práticas ali dentro são pedagógicas e não apenas assistencialistas. E a compreensão, né, acerca dos condicionantes sociais. Anota isso aí, condicionantes sociais que são importantes para o desenvolvimento da criança, porque a criança ela está inserida numa sociedade, ela faz parte de um meio social e tudo que condiciona então essa sociedade tem reflexo na aprendizagem dela, e isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, não só para a prova da VUNESP, mas também para quando você passar na prova e você está lá na sala de aula da educação infantil vivendo tudo isso no seu dia a dia. E a escola então deve ser o espaço para favorecer a socialização, onde as relações, vejam bem, afetivas aconteçam entre os parceiros da criança. Quem são os parceiros da criança? A família, certo? E também a escola. E a autora destaca a necessidade de estreitar essas relações. Por quê? Porque o objetivo da educação passa a ser não apenas da escola, mas dos pais e educadores no que ela chama de ação conjunta coordenada, certo? Que é a relação família-escola mediada pelo afeto. Lindo isso, pessoal. Pensa nisso na sua prática.